Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu costumo falar aqui no canal, sobre as inovações e os modismos crescentes nestes dias finais da Igreja de Deus aqui neste mundo, tá certo? Mas antes de trabalhar esse assunto das inovações e dos modismos, eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? O sininho de notificação precisa estar ativado para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Deixar um comentário aí no rodapé e compartilhar esse vídeo, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível, tá certo? Se você fizer isso, você vai estar nos ajudando e nos motivando a produzir sempre material produtivo, construtivo para a tua edificação espiritual, ok? Então, voltando aqui à questão das inovações e modismos, que nós sempre tocamos neste canal, sempre falamos aqui, e é um caso absurdo, Vez por vez você está vendo as inovações e os modismos exacerbados, escancarados, às claras, sendo divulgados aí pelas redes sociais da denominação A, da denominação B, da denominação C. Impressionante. E o que seria propriamente uma inovação? Está aqui, eu deixei aqui justamente para a gente ter ideia do que seria uma inovação. Inovação é a introdução de uma novidade, ato de fazer algo como se não era feito antes. Tá certo? Ou seja, vamos inovar, vamos trazer uma coisa que nunca se viu, nunca se fez, e vamos colocar ali uma roupagem religiosa, uma roupagem cristã, e vamos lançar para a massa de manobra absorver. Quando na realidade não existe nada de novo a ser revelado que não esteja na palavra de Deus. Tá certo? Se não está na palavra de Deus, não merece crédito. Não há nada de novo que seja revelado além do que já está escrito. Tá certo? Mas esta turminha aí das denominações neopentecostais, elas costumam muito trabalhar essa questão das inovações e dos modismos. Tem até aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, modismo, tá aqui, ó. O que seria um modismo? Tá aqui embaixo. É aquilo que está na moda, que tem caráter passageiro. Então, todas as inovações, elas tendem a passar pelo modismo. Agora virou moda, né? O óleo ungido, a rosa ungida, o sal grosso. Então, uma denominação inventa e as outras inovações copiam, porque virou moda, tá certo? Virou moda. E é isso que está acontecendo, meu Deus, no meio do povo de Deus. Muitos estão inventando modismos que não estão nas escrituras. Isso tudo para aprisionar a massa debaixo de um jugo de servidão, porque todo modismo é acompanhado, eu sempre toco nessa tecla, olha, todo modismo, ele sempre vai vir acompanhado de campanhas e sacrifícios. Pode ver, a Igreja Universal do Reino de Deus é mestre nessas coisas, nessas inovações e modismos, sempre acompanhadas de quê? De campanhas, de sacrifícios. Você vai ver isso na Igreja Universal, você vai ver isso na Igreja Mundial, na Internacional do Reino de Deus, na Plenitude, né? A Renascer e por aí vai. Então, todas essas denominações que são classificadas como denominações neopentecostais, e até as pentecostais e outra, eu já encontrei isso nas denominações tradicionais, tipo batista, principalmente na Batista da Lagoinha, misericórdia, tá certo? E alguém chegou a até afirmar que a Igreja Batista da Lagoinha é um celeiro de heresias. Misericórdia, meu Deus. Não contavam com minha astúcia.
Tudo bem com vocês? Então, meus irmãos, o objetivo aqui é alertar a igreja dessas inovações e modismos. Quer detectar quando a coisa é inovação e modismo? É quando ela vem recheada de campanhas e sacrifícios. E dentro dessas campanhas, dentro desses sacrifícios, a gente encontra sempre a questão dos amuletos. Tá certo? Olha aqui, ó, vigília das 12 horas, o cajado da vitória. Venha receber nesta terça-feira a rosa consagrada para uma limpeza espiritual na sua vida. Descapetamento total. E assim vai. Inovação, isso é modismo. Sempre acompanhada de campanhas, de sacrifícios. Rodeada, recheada de elementos. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para a gente ter uma noção melhor. Elementos que promovem a mistificação, o misticismo dentro do culto. Essas pessoas estão praticando o misticismo, o ocultismo, as bruxarias e nem estão se dando conta disso. É impressionante, nem estão percebendo que estão desenvolvendo elementos do misticismo, do ocultismo, do paganismo e nem estão se dando conta. Por exemplo, aqui a questão do sal grosso, né? O sal do Monte Sinai ou do Rio Jordão ou por aí vai, né? Outra coisa também, a rosa ungida de Saron, o copo com água em cima do rádio, né? A adoração e a veneração da Arca da Aliança. E olha que eu já encontrei várias denominações com este modismo de adorar e venerar a Arca da Aliança, quando na realidade nenhum apóstolo fala qualquer coisa sobre isso, minha gente. Ninguém no Novo Testamento ensina ou recomenda a se reverenciar a Arca da Aliança. Isso é idolatria. Estão promovendo, sabe o quê? A ressurreição das indulgências. Acredite nisso, só que de uma forma diferente da Igreja Católica. Ou seja, eles estão colocando esses amuletos de uma fé insana e espúria, como está aqui no nosso tema, tá certo? Amuletos de uma fé insana ou espúria, para que as pessoas focalizem a sua fé naquele amuleto para obter resposta da parte de Deus, quando as Escrituras não ensinam nada acerca disso. As Escrituras revelam que todos os sacrifícios, todos os amuletos, tudo foram abolidos, eliminados na cruz de Cristo. Todo sacrifício, toda campanha, tudo ficou cravado na cruz de Cristo. Não precisamos de amuletos, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de campanha, porque tudo isso ficou na cruz de Cristo. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando você vê uma denominação, um segmento evangélico, religioso, promovendo campanhas, promovendo sacrifícios, isso tudo não passa de inovação e modismo. Se você está no lugar onde este lugar promove tais elementos como amuletos para que você focalize sua fé naquele amuleto ali e Deus te responda porque você está focalizando a fé naquele amuleto, saia dali, corra dali, porque é um engano do diabo, é doutrina de demônio, isso não vem de Deus. Tá certo? Tem até aqui, ó. Eu queria ler só essa primeira parte aqui. Tornou-se comum no meio evangélico a presença de objetos que são tratados pelas pessoas como amuletos. Mas afinal, o que é um amuleto?
Segundo o dicionário, amuleto é um objeto que alguém leva consigo para superstição, para se preservar de perigos, doenças e etc. A fé, como diz o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, se essa é a definição de fé, é receptível que ela tenha sido adulterada e estejam sendo constantemente materializada por diversas denominações evangélicas. Não há nada de material na fé. A fé está no campo do sobrenatural. Ou seja, se você está numa denominação onde as pessoas, os líderes destas denominações estão querendo materializar a sua fé com esses objetos, com esses amuletos, com esses elementos, então saia dali, meu amigo, aquilo ali é do diabo, aquilo ali não é de Deus. A fé, ela não é materializada, ela não pode ser materializada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, tá aqui, ó, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé deve ser depositada em Cristo Jesus e não no amuleto, na rosa ungida, na água ungida, na vigília, no óleo ungido. Meu irmão, deposite a sua fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém? É isso que eu quero que você desperte. Então, tome cuidado nas inovações e nos modismos que estão aparecendo ultimamente no meio do povo de Deus. E eles vêm sempre recheados dessas práticas de campanhas, essas práticas dos sacrifícios. Não, você tem que sacrificar 7 semanas. Aí você vai na primeira semana, na segunda semana e nunca a coisa melhora, você fica aprisionado naquela campanha. E quando eles veem que aquela campanha não está surtindo efeito, eles promovem uma nova campanha. E fica assim um ciclo vicioso. E nunca se acaba. Vira uma moda, tá certo? Campanhas, sacrifícios são produtos oriundos das inovações e modismos dessas denominações que não têm nenhum compromisso com Deus. São doutrinas de demônios que foram profetizadas nas escrituras que nos últimos dias iriam acontecer. Homens que se levantariam no meio do povo de Deus promovendo essas diabruras aí. Para quê? Para cegar você. Para levar você para um outro lugar que não é o evangelho, que não é as escrituras. Este evangelho que estão pregando aí, das campanhas, dos amuletos, é um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E o meu objetivo aqui, através deste vídeo, é alertar você. Fuja, corra dali, escapa por tua vida, para que tu não pereças. E só para concluir aqui, eu queria citar um fato no Velho Testamento sobre os filhos de Arão que foram oferecer uma inovação, um modismo diante do Senhor. O que é que eles foram fazer, Pedrosa? Eles foram acender um fogo estranho, coisa que Deus não permitiu, Deus não queria, Deus não ordenou, Deus não mandou. Só que os filhos de Arão, por se julgarem filhos do sacerdote, eles achavam que tinham a autoridade suficiente para oferecer um sacrifício diferente, uma inovação. Vamos inovar aqui, vamos trazer algo diferente perante o Senhor. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que desceu fogo do altar do Senhor e consumiu os filhos de Arão, eles morreram ali. Morreram porque foram promover uma inovação, promover um modismo, promover algo diferente. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de cairmos neste engoldo de Satanás, tá certo? E o que eu puder fazer para livrar você dessas inovações, desses modismos, dessas feitiçarias, das campanhas, dos sacrifícios, dessas bruxarias da Universal, Mundial, Plenitude, Renascer, Internacional do Reino de Deus, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Hernandes, Bispo Hernandes e Estevão Hernandes e outros aí,
esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, eu vou fazer aqui no canal para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua vida, sua família, que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Paz e graça.